que é o tema saúde mental no trabalho dos professores, né? Qual é o contexto hoje? Quais os dados que você conseguiu aí levantar para poder trazer aqui para a gente em relação a esse tema? Os dados que nós temos aqui não são muito positivos, né? Eu vi aqui que no Brasil, uma pesquisa feita em 2022, são poucas pesquisas que têm feito com os professores, né? Com a saúde mental dos professores, né? Que eu acho uma pena. Apontou que 21,5% dos professores brasileiros avaliam sua saúde mental como ruim ou muito ruim. Os principais sintomas são ansiedade, depressão, o próprio burnout e sobrecarga de trabalho, quer dizer, o burnout é a sobrecarga de trabalho, né? E entre outros fatores que acabam adoecendo esse profissional. Uhum. E esse percentual, né? A ansiedade, você tem o quanto que o percentual se apresenta em relação a esse sintoma? Então, aqui, 60,1% de ansiedade, 48,1% de cansaço excessivo, 41,1% sono, e esse sono também a gente pode unir junto com o abuso de medicamentos, porque a mãe toma um remédio para dormir, vou tomar também. Ah, uma coleguinha do trabalho tem um remédio para dormir, então vou tomar, vou experimentar. E aí, né, a gente cria esse caos que está acontecendo. E outros fatores também, como desmotivação, que 55%, sobrecarga de trabalho, 49%, também são prevalentes. Uhum. E ouvindo você falar... Muito triste. Oi, perdão, deu um cortezinho. A questão dos professores, assim, o cenário não é nada bonito. Sim. E ouvindo você falar, eu fico pensando, né, o quanto que isso vai afetar a saúde mental, quer dizer, isso reflete como que está a saúde mental desse trabalhador, né, dos professores, e o quanto que isso vai afetar a qualidade do desempenho dele, né, enquanto professor, porque pensa, dar aula demanda tanta energia, né, o vínculo afetivo que o professor estabelece com o aluno, ele é tão importante, né, para o processo de aprendizagem desse aluno, e o quanto, então, assim, os reflexos que isso vai ter, né, não só apenas ali em relação ao ambiente, não só, eu acho que eu usei o termo errado, né, os reflexos que terão na saúde mental desse trabalhador, né, enquanto professor, e também na qualidade do trabalho dele, né? Aí pode até ser, não, então, em função do trabalho que ele está adoecendo, tá, ok, mas se você não tiver um olhar e um cuidado para esse contexto, acaba realmente virando uma bola de neve e você não consegue nunca ir na causa do problema, né? Eu preparei algumas perguntas aqui para você e eu gostaria de começar com a seguinte pergunta, né? Quais são os principais fatores hoje que afetam a saúde mental dos professores, pelo que você tem verificado no seu trabalho? É interessante que hoje estava conversando com uma professora que ela tem 30 anos de sala de aula. Ela estava me contando, me confirmando esses dados, né? Que a carga horária excessiva, a falta de apoio administrativo, a falta de apoio da gestão, pressão por resultados, né? De um lado, os pais querendo resultados dos filhos, do outro lado, a direção querendo esses resultados, e relacionamentos também entre gestão, colegas de trabalho, próprias crianças, né? Próprios alunos e os seus pais. Uhum. É interessante que ficam, né, naquelas 3 dimensões que a psicodinâmica do trabalho aborda e que a NR1 também aborda, né, que são as condições de trabalho, as relações socioprofissionais e a própria organização do trabalho, né? Então, vai ao encontro de todos os estudos aí que a gente também tem acompanhado, né? E agora, com a alteração da NR1, ela traz também na redação essas 3 dimensões.
E assim, na tua prática, né, o que você tem percebido, né, quais são os sinais de alerta que indicam que o professor pode estar enfrentando um problema de saúde mental? Mas, assim, é bom ressaltar que tem muita gestão, né, muitas pessoas que acham que o problema é do professor. Mas, assim, quando o problema está na escola, essa questão da sobrecarga, quando acontece essa questão da sobrecarga e o problema a gente percebe que está na escola, é importante a gente frisar, porque não adianta a gente tratar o professor, né, tratar entre aspas, né, cuidar do professor e esquecer, né, é como se você tivesse dar banho numa pessoa e vai levar ele de volta para o lugar sujo. Sim, porque se a causa do adoecimento mental ou do sofrimento psíquico está na organização do trabalho, é lá que a gente tem que agir, né? Não adianta apenas tratar do indivíduo, entre aspas, o tratar ou cuidar individualmente, sem ir na causa onde que está né, a causa do adoecimento psíquico ou do sofrimento, que é a organização do trabalho, né? Eu lembrei até de uma paciente que falou para mim que lá no trabalho dela, a empresa ela paga a terapia dos funcionários, mas está todo mundo lesionado, está todo mundo usando medicamentos de tarja preta, ela falou, tá todo mundo doido no meu trabalho. Mas aí o problema tá onde? É o trabalho ou são as pessoas? Pois é. E aí, né, às vezes eu ouço alguns profissionais falando assim, mas se a gente jogar a responsabilidade só em cima da organização do trabalho e do indivíduo, mas veja, uma empresa, como você está trazendo, onde a fala de um trabalhador está dizendo que, olha, a maioria das pessoas lá estão doentes, estão tomando tarja preta, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Será que, por coincidência, todos esses indivíduos, né, que têm uma propensão ao adoecimento psíquico se encontraram magicamente assim, né? Será que não é o momento de refletir como que está realmente o funcionamento dessa organização, né? E aí não adianta apenas fazer um cuidado individualizado, né? Sem olhar para onde está a causa desse problema, que é o que propõe a NR1, né? A NR1 vai propor para a gente olhar a organização do trabalho e não ficar, tanto que os próprios métodos e metodologias para você poder identificar os fatores de risco psicossociais, eles já deixam bem claros, não é no indivíduo, não é fazer avaliação psicológica individual, que é diferente lá da avaliação psicossocial, né? É realmente na causa desse adoecimento, lá na organização, onde estão os riscos, né?